dúvida que eu tenho a princípio é saber que o buque é um peixe diferente do beta, o buque é o bicho já nasce nadando. No caso do beta, seria como lidar com a desova dela. Tá, você quer saber, você sabe como é que ele cruza? Quer saber? É o seguinte, o beta não tem gonocota. Por isso que o macho não gosta de ter beta, porque o beta não cruza. O beta abraça. O que o macho faz? Abraça a fêmea, espreme, emite, sai os óvulos dela. Aí, ao mesmo tempo, ele goza e emite espermatozoide. Espermatozoide que vem do óvulo vira ovo. Naquele momento está o sexo do peixe. E assim, dá 7 muito abraço. E você vê as bolinhas caindo. Aí o macho vai com a boquinha e coloca no ninho. É assim que é o cruzamento. Então, no caso do beta, você tem que proporcionar esse espaço também. Então, muito bem. Vamos chegar lá. Qual é o espaço? Você sabe quantos filhotes nascem? 1000. 850. 1200. Você não pode criar uma aquário pequenininha. Eu sempre criei com 80 centímetros de comprimento, 10 de altura e 20 de largura. Ali pode ficar um mês. Como é que eu faço? Eu faço de duas maneiras. Respeitando a lua cheia ou não respeitando a lua cheia. Vou falar da lua cheia. Está provado cientificamente a influência da lua cheia nas marés, no corte do cabelo, em pesca. Eu tenho um amigo em Itajaí que tem uma grande fábrica de sardinha e farinha de peixe. Ele tem vários navios. Ele sai 10 dias antes da lua cheia. Ele sai, quando chega assim, no 9º dia, ele joga as redes, com um sonar, descobre uma cacetada de cardume. Ele me ensinou isso e eu fui estudar e verifiquei. Como é que eu converto? 10 dias antes você coloca nessas condições o macho, um pedacinho de isopor, para ele fazer o ninho embaixo, e uma folha de alface. Você já está adiantando. A folha de alface vai se deteriorar e vai transformar em milhões de infusórios. Pode usar casca de banana também, pode? Brother, pode, mas estraga a água. A minha experiência não foi de casca de banana, ela truva. A folha de alface não. Ela se deteriora, forma milhões. Se você pegar uma gota e colocar uma laminha no microscópio, você vê milhões de indivíduos mexendo. Eu ouvi dizer que a folha de alface, se tiver fedorenta, eu botava numa garrafa PET, e se a água ficar muito fedorenta, não prestava. Acontece que eu não faço assim. Eu boto a folha de alface dentro junto com o macho. Não fica nada fedorento. Posso garantir a você, entendeu? Então é feito isso. O macho, então, vai fazer ninho embaixo do isopor. Se tiver uma boa quantidade, eu boto 2 dias depois a fêmea dentro de uma garrafa PET, para que haja paquera. A fêmea tem que apresentar o opositor, aquele pontinho branco, e as listas horizontais têm que ficar verticais. Ela está nos assinalando que ela está prontinha para levar chumbo. E o macho, quando está pronto, por exemplo, você tem um macho aqui na beteira, quando ele está soltando boa bolha. Olha, quando você for comprar um peixe em qualquer local, você vê qual é o macho que está trazendo as borbolinhas. Esse é o bom reprodutor. Ali mesmo tem um de bobagem, ali que eu perguntei ao Will. Esse é o bom. Isso aqui é uma desova, não, isso aí é um macho. Ele está assinalando para a gente que vai ser um bom pai, ou seja, não vai bater na fêmea. Nós estamos falando do peixe perigoso. E isso se você quiser botar ele para cruzar. Isso não quer dizer que o outro que não está, pode ser que a dor de dormida ele já esteja bom. Não, exatamente. Naquele momento eu escolheria aquele. Para cruzar é... Gostei, vai perguntando que é bom. É isso aí, é isso aí. Entendeu como é que tem essa dinâmica aqui? Perguntando. Então, a gente coloca a fêmea, ele vai ficar falando lá para cá, tá fazendo verdadeiro balé, lá para cá. E a espuma aumentando. Quando chegar no décimo dia da lua cheia, no dia da lua cheia, você solta a fêmea. E liga 5, 6 dias que ela fica paquera. Gente que bota logo a fêmea junto com o macho, vai cacete. Destrói ninho, parada federal mesmo. Deixa o casal junto, quanto tempo? 5 dias. O quê? O casal sem a garrafa. Eu botei. Não. Só no dia da lua. Aí no dia da lua cheia eu solto a fêmea. Aí vai começar aquele balé, ele atrai. Se a fêmea estiver prontona, acorda direto comigo. E ele só apertando. Aí se você tiver tempo de 2 horas, observar os 8 abraços, são 7 abraços,
pode tirar a fêmea e já cumpriu com a sua missão. Outra coisa, se vocês não quiserem ter muitos filhotes, no terceiro abraço você retira a fêmea. Você não se controle da natalidade. Se não tem condições, olha o apartamento, vai ter 1000 filhotes, no terceiro abraço você tira a fêmea. Entendeu qual é a jogada, vocês? Esse isopor vai ficar servindo de... Esse isopor é uma lâminazinha de 5 milímetros. Mas ele fica preso? Não, ao encostar você encosta. Por que se coloca isso? Pode ser uma planta, uma samambaia, mas por vento, dependendo do local, se desloca. E esse não deve ser deslocado. Estamos falando de ser vivo. A própria água é muito isopor. Estamos falando de ser vivo, tem que ter muito cuidado. E quem é pai sabe cuidar de ter com criança pequena. O filhotinho de perto tem que ter muito cuidado. Então o isopor é para isso. Então ele cruzou, ele tirou a fêmea, ele vai ficar chocando, aí de repente está no ovinho, ele vai levar para frente, você assiste isso em voltar em cima. É um espetáculo. Nesse momento que a gente tirou a fêmea, ele pode cuidar. Ele vai cuidar. 3 dias. 3 dias está nascendo. Depois que nascer, já pode ficar destruído. Nasceram os filhotes. Eles ficam assim, tudo assim, na vertical. Quando eles começarem a nadar na horizontal, várias teorias dizem que os filhotes passam a concorrer com o próprio pai. Isso também não é verdade. Eu tenho macho lá que convive com os filhotes, não come nada, mas tem macho que come. Eu, quando é uma linhagem muito rara, muito difícil, eu tiro logo o pai e só deixo os filhotinhos aqui. Na dúvida, né? Na dúvida. A partir que ele começa a nadar na horizontal, tudo tira. Porque não precisa mais de ajuda. Quando dá na horizontal, já está tranquilo. Quando assim, não. Está na horizontal, fica 3 dias. Que hora que você vai fazer assim, cai no fundo, você vê um macho lá. Vai lá, pega, Fala da altura da água, o negócio do lado de vinho, Você quer sair aqui? Não. Tô te dando a sugestão, amigo. Tá brincando, pô? A altura de 10 centímetros, você falou. A altura? Fala. Você passar para a altura, Hein? deixa eu pedir Pode. que você possa retornar. Fez tudo certinho, só que não deu certo. Mas como não deu certo? A fêmea, O quê? não acasalou. A probabilidade disso acontecer é mínima. Pequena, mas acontece. Mas se acontecer, o que você faz? Pega a fêmea e volta para o enclausuramento. Deixa ele bem retado. Pronto. E aí, se voltar E se voltar no der, você pega o macho, joga um kit de fêmea e bota outro, porra. Eu não vou perder tempo. Mas não tem como. O que você não pode é, no dia seguinte, bota o macho junto com a fêmea. Tem que ter a paquera, vamos lá. Mas deixa eu falar uma coisa que é interessante. Esse enclausuramento da fêmea, como eu faço? Está tudo certo o que você falou. Você geralmente pega, você só pega uma garrafa PET, coloca a fêmea. Antônio Glomurosa tinha em 3 semanas. Uma matéria fantástica. Lá de Curiaé, né? Que a menina cria dentro de casa, leva possível, e o sistema dela era esse. Aquelas garrafas ficavam interligadas, numa caixa d'água, dentro de cada garrafa uma fêmea ali, uma espécie. Mas é outra coisa. Isso aí não. Isso aí é quando você está deixando para eles crescerem, mais. Isso é outra coisa. Você coloca a fêmea. Você pega uma garrafa PET, corta a boca e o fundo. É só para aquele círculo no meio. Lixa bem aquilo, que corta, lixa bem. E deixa bem para ficar bem assentadinha, cortar certinho, não cortar pouco, para não deixar ela também fugir por baixo. Você coloca a fêmea ali dentro, coloca em volta tudo. Por quê? Toda vez que você vira uma garrafa e você perturba o ninho dele com a turbulência da água, ele associa que o ninho dele foi arrebentado por causa daquela canalha que está ali. E mete porrada nela. Como é que eu faço? Para evitar qualquer turbulência, que eu acho estranho para cacete isso aqui todo. Levanta. Plim, levantou, ela mostra serviço, ele vai, às vezes estranho porque a fêmea tem uma coisa, desculpa, Não, amigo, isso aqui é isso mesmo. ela vai olhar o ninho, ela é igual a qualquer mulher. Se ela não gostar Da cama, foi. ela fez, eu não gostei, ele se aborrece, ele sai querendo dar de novo. Vai, mete a garrafa na Aí você, então, esse é o esquema. O resto
Agostinho falou. Tem peixe que, por exemplo, leva 2 dias, tem peixe que leva 3, tem peixe que é feroz, os placacos são muito ferozes. Então, tem peixe que é indigeste. Isso seria para uma 4ª etapa, nós estamos entrando em muitos detalhes para quem está... Não, mas só para vocês saberem que o beta é um peixe de briga por excelência. Eu comparo o beta feito com o elemento humano. Eu comparo feito com o elemento humano. Assim como tem homem que gosta de bater, tem mulher que gosta de apanhar, tem mulher que gosta de bater, o beta é a mesma coisa. Isso que o Vitor falou procede muito. Eu não faço assim não. É muito mais prático ele faz, levantar. Eu gosto que fique bem separado. Eu gosto que haja esse impacto. É uma novidade. E a fêmea vai sentir uma diferença na água, apesar da temperatura ser a mesma. Entendeu? Nós temos que criar um acontecimento. Isso é peixe, é um ser vivo. Nós temos que atender o temperamento dele. É uma novidade para o mar. Eu acho que está doido para ver. Chega, se eu levanto com o Vitor Quatro, que é muito bom também, não acontece nada. Você tem que dar um sabor. A temperatura influi, né? Bom, tudo fundamental. A temperatura ideal para beta, se você quer saber, para ser preciso, é 26%. Tem que manter a temperatura constante em qualquer peixe. Qualquer peixe. Né? Então, A cada lado deixar 26. Tá bom, não, a temperatura ideal do beta é 26,5, mas é muito sofisticado isso. 26 graus, 27 graus, está de bom tamanho. eu boto. Às vezes até boto 28 graus, dependendo do clima do Rio de Janeiro aqui. Entende? Agora, é fundamental a temperatura. Isso aí, isso você não pode prescindir. Eu estou me voltando ao assunto que eu tenho que comentar aqui sobre o labirinto. Muito bem. Aí, o macho foi retirado, ficaram os filhotes, os alimentos, com 8 centímetros ou 10 no máximo de altura de água, de lâmina de água. Por que isso? Porque até então não se formou o labirinto. O labirinto se forma entre 14º e 28º dia, segundo os cientistas. A média é 20 dias. Eu nunca, não, isso é verdade. É mais ou menos um prazo desse. Só se forma no 28º dia. Isso quer dizer o quê? Que com 30 dias você já pode pegar aqueles alimentos daquele recipiente e colocar no tanque de 80 centímetros de altura. Já tem muita gente, para não citar nome, pegando os alimentos e colocando no tanque de 1 metro de altura. Pô, mas Agostinho, eu usei de 50 mil, você conseguiu aproveitar 150. Porque não quer, ele quer faturar, ele quer ter grande quantidade. Eu sempre gostei pela qualidade, que isso para mim é um hobby, é uma distração, é diferente. Há 2 tipos de cultura. A cultura artesanal, como é a nossa, prazer, e a comercial, que é grande movimento. E aí a razão pela qual algumas pessoas adotam um sistema de hormônio para que se transforme em macho. Em 1985, o professor da Universidade Federal de Roqueto descobriu esse hormônio, que não interessei saber, sabe, até no jornal, só dava macho. E a fêmea não tem valor comercial, né? E o macho tem. Então, é assim, ninguém compra a fêmea. A venda maior é macho. Mas se é a fêmea que prolifera... Sim, mas isso para quem vai cruzar. A maioria das pessoas só quer saber do macho. Não quer o casal. Não, muito difícil. Né, Fernando? Fernando, pode dar um testemunho. Em comparação, 95% das vezes É macho. é macho. Certo, é fêmea. As pessoas veem o peixe como pela beleza. Porque a fêmea não tem nenhuma graça. O que para nós a fêmea é bom, o peixe não é. A fêmea não tem graça, não tem beleza, não tem nadadeira dorsal, não tem caudal. Deixa eu fazer um comentário para vocês que estão começando agora. Ele comentou sobre o hormônio. O hormônio é altamente perigoso, ataca os testículos, dá peitinho, tá? E provoca câncer de próstata. Estou avisando para o pessoal que às vezes tem uns caras aí que estão mexendo com hormônio e não sabem o perigo que eles estão O Roberto correndo. foi comigo no criador. O Chico, o que eu faço a respeito? Só tem uma solução aqui. Joga tudo fora. Joga tudo fora. Você cansou de hormônio. Não tem um remédio. O peixe não absorve nenhum remédio mais. O bicho está todo calombado. Lembra já? Sabe? Impressionante. Então, ele quer uma solução? Acabe com tudo. Esvazia o tanque. Deixe secar 2 dias. Passa a cal. E começa tudo outra vez. E ele fez isso. Isso é até peito, né? Doença
esse assunto sério. Nós estamos falando agora sobre doença, e eu não quero saber como curar o budinho, eu quero saber como evitar o budinho. Esse que é a grande preocupação hoje, depois desse tempo todo. Quer saber como eu evito a doença. Mas enquanto isso, não tem jeito, porque ele acontece sempre. Enquanto isso, tem que manter. Então, qualquer dúvida, não existe doença no peixe, existe peixe doente, é diferente. Ou seja, qualquer um de nós, é a mesma coisa do resfriado. Você não pega, por que você não resfria? Eu não sei. O sistema dele imunológico está perfeito. Está todo mundo espirrando em volta dele, todo mundo. E ele está numa boa. O sistema imunológico dele está bem, está recebendo as bactérias, os vírus lá, mas o sistema imunológico dele não está deixando. Mesma coisa com o peixe, é um ser humano, igual cachorro, igual sem vírus, Então, ele está falando, o odino está lá, ele é endêmico, ele está no próprio nicho ecológico que é a água, tem lá o ictio, tem vários tipos de doenças. O que acontece é que ele, quando penetra no peixe, está sempre lá. O peixe, o que mata o beta. Beta é a praia que eu tenho. Eu só escolhi um peixe na vida, beta. O que mata o beta é o estresse. Se ele tomar susto, se estressou ele cai o sistema imunológico, entra, acabou. 90% das doenças, odino. Quer dizer que tem mais odino na água? Não, é que, infelizmente, o beta é sujeito a ele. Eu ouvi dizer que se você deixar na água um pouco mais quente, reduz o que acontece é que quando você aquece a água, o peixe ele tem praticamente a temperatura da água. Ele é um peixe que a gente sangue frio. O que acontece? Quando você aumenta a temperatura, o metabolismo dele fica mais acelerado, mais ativo. Produzindo mais anticorpos. A reação dele reage mais a os peixes de água. Então, você botou o peixe a 16 graus, eu pedi que ele morrer. Mas a minha temperatura vai de 32 até 21. Tá, mas isso assim ao longo do tempo? Não, ela oscila muito. Vai arrebentar o peixe. Então o que eu estou falando está coberto de razão. Como é que eu faço para que o modinho não aconteça? Ele está certo. No dia que a gente tiver essa pergunta, eu poder ter uma parte de me preservar, saber como eu posso prevenir, mas infelizmente, eu acho que tem uma grande importância a temperatura. Inclusive, para milho, os peixes líquidos, você cura 32 graus, temperatura 2 dias. Só um peixe acelerando o metabolismo. Você bota sobreaquecedor, deixa sem botar medicamento. Sem botar medicamento. Ele não consegue abrir os esporos com a temperatura acima de 28 graus. Então, quando vai ao chão, que ele sai do peixe, faz reproduzir, os esporos se abrem em vários alimentos, tá? E aí, em outros peixes, acima de 28 graus, ele sai do peixe, mas não consegue, ele morre. Você debela pela temperatura também, ali no metabolismo. Tem doença bravística, por exemplo, chama de aquela barriga inchada, hidroxia, mancha branca. Tem umas doenças que são, geralmente, a hidroxia dá mais em fêmea. Macho nem acontece, mas a incidência é difícil. Mas por que ela acontece? É o problema da bexiga. Porque dá mais incidência, porque é originado no aparelho reprodutor dela. Essa que é a isso. Dificilmente é hidroxia em macho. Mas é uma que vai... Hein? Vai corroendo a nadadeira? Não, aquela vai inchando, chama de escamas eriçadas. Já viu aquele espigão que cai no chão? Mas tem uma outra doença que vai corroendo a nadadeira? Isso aí é outra coisa, isso é bobagem, isso a gente cura fácil. Mas tem umas que são matérias, tem uma doença que dão peludo, também da hemolinese, aqueles peludos. Já aconteceu de dar dessa de... No olho, cresce o olho, que eles chamam de... Copiar. Copiar, mas é como que eles chamam? Exoftalmia. O olho cresce. Mas também isso cura com folha de amendoeira. Entendeu? Cura com folha de amendoeira. Pai? Metamole. Não, você pega uma folha de amendoeira, bem sequinha, crocante, bem sequinha, crocante, talhando. Coloca um pedacinho assim, dependendo da beteira, e deixa lá 5 dias.
dia, pode jogar fora e botar outra, se for o caso. Tá certo? Pronto, isso é bom. Hein? Menos hidroxia no corpo. Só tinha 3 tipos de remédio: água oxigenada, folha de amendoeira e sal. Agora, por exemplo, você não vai diferenciar, por exemplo, um odinicida. O parasiticida é importante. Mas, por exemplo, eu sou leigo, eu não sei qual é a doença. Eu posso botar o spray? Não, veja bem. Olha aqui, eu estou falando isso depois de muitos anos. Mas no início, você tem que procurar o remédio que tem aqui na loja mesmo. Antifungo, anti-íbico, anti-tudo. Até você chegar. Você tem que ter o remédio. Você tem que ter o remédio. Não é esperar ter doença para Não, exatamente. Você para começar, você já tem que ter o remédio. Até você descobrir, a doença avança. Eu tinha estoque de corrigos para comprar de nós. Tem que ter. Você chegou a um ponto tal, você começa a conhecer o elemento químico, o clorafenicol, você já vai comprar na Bezoga, muda a situação. Mas no início, se eu começando, tem que ter isso. Teste de pH antes de mais nada. Fundamental. Termômetrozinho, você não tem a menor dúvida. Para começar certo é assim. Até chegar um ponto que você vai se livrando de certas coisas. Mas bota tempo, viu? Vamos participar de mais reuniões. Exatamente. Agora, deixa eu falar uma coisa importante para você, para a gente não perder tempo. Auxílio de alimentação dos alimentos. Tem? Tem mais? Depois não. Infusória é só para o 4º dia. Então vamos falar. Ok? Náupio depois. Depois. Você não sabe. Olha aqui. Até o 3º dia, os adivinhos se alimentam do seu saco de vitamina. No quarto tem que ter muita comida, tem que ter infusória de montão. E fotogenia daquela folha de alface. Entendeu? E esses 4 dias a folha já chegou. No 4º dia, ele já está alimentado, sabe? Ele precisa ter alimento. Outra coisa mais importante, essa informação vale $1 milhão. Se vocês atrasarem, um minutinho, se vocês atrasarem o crescimento do peixe nesses 30 dias, nunca mais recupera. Pode jogar fora. Pode jogar fora. Atrasou nesses 30 dias, compra outro e Não pode faltar alimento. não pode faltar alimento. Então, 3 dias, nada. No 4º dia é a folha de alface para ficar lá. Já estava lá. E no 5º dia chama-se náufrago, cisto de artéria crudina. Tem que ter isso de qualquer maneira. O maior criador de Você produz em casa. você faz em casa, você vai na casa vai ver. Uma garrafinha terra, você não pode nem dizer dessa forma. Tem que ter o náufrago e tem que ter o microbioma. E eu adiciono a gema de ovo. Pego o ovo cozido, toma clara, pego um pedacinho da gema, faço uma linha, pouquinho, minutinho. E pouquinho. E o ovo estraga a água. Depois do leite materno, o ovo é o produto mais completo que tem. E se o ovo fizesse mal, o pinto nasceu mal. Então vamos programar esse preconceito que o ovo faz mal. Eu como ovo todo dia. Pouquinho. E eu boto sempre 4, 5 caramujinhos. Para quê? Fazer o equilíbrio ideológico. Comer, para eles comerem o excesso de alimentação que a gente sempre incorre nesse erro. A gente quer sabor dos bichinhos e bota muita comida. Os caramujinhos vão lá. Polidora não. Polidora só depois do mês. Entendeu? Essa alimentação básica faz tudo. E uma aeraçãozinha fraca se quiser. Também não precisa não. A aeração é só para evitar de formar uma nata. Porque não sei onde é que vocês estão criando. Eu vou lá aquela nata e não vou respirar. O Betinho, ele respira lá em cima. Tá certo? Ok? Uma dúvida? Agostinho, sabe o que eu tenho que fazer o tempo? Eu faço o seguinte, quando você pega... A gente liga aqui, será que eles sabem o que é labirinto? Todos sabem o que é esse órgão labirinto no Beto? Vocês sabem? É porque eu acho que tem gente que não sabe, de repente vai até associar labirinto. Labirinto, não, por favor. Não, pode falar, rapaz, isso aqui não. Labirinto é o órgão que surge no beta, a qual permite ele aproveitar o ar da superfície. A origem dele é de regiões muito pobres de oxigênio. Então esse peixe, poças pequenas, então, através do tempo o peixe desenvolveu esse mecanismo, tá? Simplificando, né? Para aproveitar o ar. Então, realmente ocorre muita mortandade, pelo menos ocorria, não sei agora, da formação desse órgão. Se perdia muito betas antigamente, quando desse período da formação do labirinto
no filhote. Existe um macete por quê também. Hoje, não acontece muito isso porque a gente usa aquários maiores, então essa camada de ar que fica aqui, já a gente sola com uma lâmpada ou qualquer coisa, ela fica aquecida. O peixinho, antigamente ele estava numa água, entre aspas, quente. Quando ele subia na superfície pela primeira vez para puxar o oxigênio do óxido, a cabeça deixa nesse labirinto, exatamente na caixa craniana dele, parece uma espiral. O que acontecia? Ele puxava aquele ar frio e produzia um catarro e respirava. Ele morria asfixiado. Quando ele começou a respirar um ar quente, igual estava na água, ou próximo da água, ele estava assim, o pessoal antigamente fechava o aquário para poder fazer esse ar entre aspas quente. Pode ser um ambiente qualquer. Se você der pode ter muito vento, você dá uma isolada nele, para que aquela camada de ar que esteja ali dentro fique próximo. Não precisa exatamente nada de histeria. Próximo. Então, ele respira. É a mesma coisa você tomar ambiente quente, abre a janela e respira um ar frio, o que vai acontecer com você? Você pode se resfriar. Imagina você adulto. Imagina um filhote que não tem quase defesa nenhuma. Tá certo? Então, sobre o aquário dos alienígenas, eu coloco um vidro. Isso, exatamente. Vidro, para passar luz. Para passar luz. Para proteger a temperatura. Exatamente. Essa é a iluminação. Tem? Essa é a iluminação. O que tem? Ambiental, assim, normal, assim. Ah, tá. Eu ouvi dizer que a luz, como se fosse aquela amarela, ela faz produzir um tipo, como se fosse um fitoplâncton mais prejudicial, seria o melhor roxo, na verdade. Não sei Luz nada solar sobre isso. pode estar muito assim. Eu não sei nada sobre isso, tá falando. Olha, uma coisa que eu queria alertar vocês. A internet é muita informação, mas coloca um interrogation mark nesse agora. É muita informação, bobagem. Sabe o que eu faço com ovo? Essa que você falou importantíssimo. Pega um pedacinho de gelo, estava sendo da minha unha, assim. Bota no vidro, tem um pouquinho d'água e macera ela, até fazer aquela papinha. Caldinho. Aí faz o caldinho, joga um pouco mais d'água. O que eu faço? A boca do filhote do gato É mínimo. Então sabe o que eu faço? Eu falei, peguei uma meia de mulher, sem meia de nada. Botei em cima de um vidro assim, peguei aquela água e joguei. Sabe o que aconteceu? As partículas maiores ficam ali. Que é o que se você jogar no aquário vai apodrecer a água, porque eles vão poder também. O que passa pela linha de nylon, pega aquele caldinho aí que você faz, que é o que o Chico falou. E mesmo assim volta pouco. Mas aquele pouquinho que vai estar ali, eles vão ter chance de comer, você vai passar pela boca. Tudo isso para quê? Para não atrasar o crescimento. Para não atrasar o 30 dias tem que estar no mínimo com 1 centímetro de comprimento, tá vendo? 30 dias é fundamental. Quem tem filho sabe cuidar que tem que ter. Protege mesmo. Que se atrasar, joga fora. Tá certo? E outra coisa. Ele tem que estar com 1 centímetro por mês. Por mês, então, você já pode mudar a alimentação. Eu continuo dando novos, mas já entro com patê, entro com a proteína congelada raspada, entro com glúten de órgão raspado. 3 vezes ao dia, ou dependendo da quantidade, 4 vezes ao dia. Perfeito. E somando isso que eu estou falando, por que ele falou o meio? Vocês já repararam que o tamanho de um filhote de burro, quando está com aquele tamanho, por quê? Porque ele nasce com 20 quantos dias, Agostinho? Por quê? Um filhote de burro leva quantos dias? 22, 28, Não. Então, para você associar, Não é 25 para 28? Não importa. Depende da temperatura. No frio, dá 30 dias. No calor, dá 22. Não importa. Ótimo. Não importa. Isso é detalhe. Desculpa. Repare que você vai ter que levar do zero, o beta você leva do zero até 22 ou 25, você vai ter que levar no útero, ou seja, você vai ter que alimentar. Você repare que quando ele está com 22 ou 25, eu vou falar 30. Quando ele está com 30 centímetros, 30 dias o beta, e o filhote do útero, você começa
começa a dar o mesmo tipo de alimentação. E é o micro continua. Você repara que o outro você teve que fazer do 0 até 30. Que é o que o Agostinho explanou aqui em termos de alimentação. E dali para frente, Agostinho, é a mesma que seria com o filhote de burro. Tá? Um pouquinho mais pro carro. Essas segunda aqui que vocês dão as paras, isso vai ser uma nova piada. Não nada comum, porque eu tive facilidade de comprar alguns ovos. O que é alguns ovos? Os ovos é uma fase naval de determinado mosquito, onde não tem epidemia, que dá em rios, por altura, sem dejetos de animais. O amigo nosso lá coleta, lava e congela. Saco assim, eu saco para vocês e pronto. Agora, quando eu tinha um sítio, 120 tanques, o famoso carrão PHD, todo mundo conhece, eu tinha minhocário. Agora, qual é o segredo da minhoca? Você pega a minhoca, lava, corta ela e então você deixa ela no leite meia hora. A informação que eu tenho, no leite desinfetaria. Congela. E congela, não. Para adultos, eu dou peixe, corta. Entendeu? Aí nós vamos já congelar, só se já tiver a produção. Eu queria ter uma cultura de subsistência. E eu vi um produto ali, tinha lago do mosquito, do montão, que tendo sol, tendo sol, tendo várias plantas, você pode ter, no caso de vocês, uma vez por semana, então, continuando. Onde é que nós estávamos? Da alimentação. Só para situar o Chico Monteiro, já conhece, ele está falando sobre como se criar o beta. Só para vocês se situarem. Entendeu? Então, é uma outra opção que vocês podem dar. Porque em escala comercial, você tem que ter o próprio DAF, a própria barra de mosquitos, estava aumentando. Tendo espaço para aqui. Tendo espaço, não tem para quem comprar mesmo lá. Comida que agora tem. Ninguém vai morrer do bem. Depois de 30 dias. Depois de 30 dias, como o Vitor falou, o beta é normal. Depois de 30 dias, nenenzinho. Tem que dar de mamadeira mesmo. Isso é nada frio. Só que no buque, aquele processo dentro da barriga da fêmea. Então, quando ele já sai, e você vê que, dependendo do tamanho dos grupos que são grandes, o tamanho dele, você vê o tamanho do beta, um mês, é aproximadamente o mesmo tamanho de um filhote de burro. Às vezes um pouco maior, porque uma alimentação foi muito reforçada, muito reforçada, não forçada, reforçada, ele é até um pouco mais, às vezes um pouco maior, quase o dobro do tamanho. Mas às vezes tem para determinado tipo de grupo, ele fica quase que no mesmo tamanho. Você tem que levar de 0 até 30. O que a mãe leva na barriga. Um detalhe interessante que vocês vão observar é o seguinte, o crescimento não é homogêneo. Nem todos crescem igualmente. Tem aquele que se dispara. Esse que se dispara o crescimento, eu já estou de olho nele, vai ser meu futuro reprodutor. Com relação à troca de água, 30 dias eu não mexo nada. Não. Eu trato o ralevino como um nenenzinho. Como tratei minha filha. Nada. É nenenzinho, cara. Não tem que mexer nada. Por quê? Não mexo. Eu não mexo. Tem gente que mexe com 15 dias, 20 dias. Eu não mexo. Aí, cara, eu vou vocês experimentarem. Vocês só vão saber, entendeu? Vocês não têm que acreditar no que eu estou falando. Tem que vivenciar, calo na mão. Sobre os hormônios que os filhotes liberam para... Tudo cascata federal. Isso é bobagem também. Por quê? O que tem isso? Datado de crescimento? Não. Pensando por Darwin... Como é que eles usam esse hormônio? Onde é que está escrito isso? Quem garante isso? Entendeu como é que é? Você sabe que você repetindo várias mentiras, ela passa a ser verdade, né? Se
tem sentido, não tem nexo nenhum isso, cara. Eu faço isso há anos, nunca aconteceu nada. Tem nada, isso não tem nada a ver. Não é que o pessoal da Tailândia, Singapura, tem um amigo que mora lá, eles criam em grande quantidade assim. E sabe como? Uma potinha de R$1,99. Se fosse verdade, não teria. Não seria o maior produtor de pedra do mundo. Não tem nada disso, não sabia? Hein? Eu não tenho esse problema com isso. Crescendo mais ou menos igual, sempre tem uns 3, 4, 5, disparem de tamanho. Esse eu separo. Por quê? Ou ele tem um gene do tamanho mais desenvolvido, ou então está comendo mais que os outros. Para não faltar comida para os outros, você faz os maiores e deixa os do mesmo tamanho. Por isso que eu falei que o beta é feito de alimento humano. Sempre tem aquele mais curioso. É o predominante, né? É aquele que quer dominar, aquele que quer ser dono do pedaço. Ei, tudo bem? Bem. Beleza? Entendeu? O que você perguntou? Falou? Aí, ó. Depois eu dou a vontade. Não pode chegar no chão. Fica aqui do lado, não. Tá bom. Dá um refresh aí para esse pessoal falar. Depois eu dou no final. Tem que dar prioridade que ele está batendo no início, né? Para ser delicado, você não foi delicado com ninguém. Então, onde é que nós estamos? Na alimentação, né? Então, por mês, você já pode dar comida normal. Quanto mais variada for o cardápio, melhor. Não pode ser só aquela comida. Não existe para mim a melhor comida. Existe um conjunto de comida. Agora, uma experiência que eu fiz, e eu já estou um certo tempo criando isso. Você pega o animal, quando ela está tudo mais ou menos no meio, por dia, e ela está muito dotada no aquário, muito cheio, você pega um pouco daquilo, separa em outros aquários. O rendimento é bem melhor. Vou explicar para vocês a concorrência do alimento. Segundo, você imagina um local, você imagina um local, você não fala rapidinho para não tomar muito tempo, você imagina um local que você está com uma temperatura maravilhosa, tem muita vontade, você não está sendo, mas de repente tem 50 pessoas do seu lado, uma juntinho da outra. Eu pergunto a você, você vai se sentir bem? Não, para rapidinho, não quero não. Você vai se sentir bem? Não. A mesma coisa acontece também. Por quê? Porque o beta precisa de um espaço. O que acontece é a oportunidade grande, não é uma oportunidade certa. Rola um estresse danado. E os mais fracos morrem mesmo. Mas sabe por que morrem? Porque não aguenta a pressão. Para pensar, não acredita não. Como você falou, eu não quero que você acredite em mim não. Vocês vão fazer experiência. Tem uma ninhada grande, maravilhosa, deixa ela junta, faz uma puta. Primeiro não para isso, tem que ser científico uma coisa. Dá o pelo pseudo científico. Você mede ali, né, gente? Mediu. E aí você mede, é o 20. Você já tem não. Eu faço assim, o Paulo Roberto, o grande treinador, que faz a gente separa. Não é que vai dar sempre certo, não. Não existe uma... Não, mas tá certo. A gente não pode, na verdade, superpopulacionar uma vida. Não pode. Não pode superpopulacionar. Tem 800 de concentração, você pega 200 A população seria um peixe único. Disseram isso aqui ontem. Eu faço isso. É 1 centímetro, cada 1 centímetro do peixe para 1 litro. Eu faço assim. Cada peixe para 1 litro. Quanto mais espaço você der, mais ele se movimenta. Mais ele cresce. O espaço vital, ou seja, o que é o Chico está falando, espaço vital. Você tem que sempre pensar isso. O espaço coberto. E ainda tem uma coisa interessante. Você tem um tanque enorme. O beta está aqui. Você pensa que ele anda o tanque todo? Ele não anda o tanque todo. Ele fica numa região. Por isso que ele se adapta. Tem uma beteira. Ele é territorialista. É o que o Chico falou, ele é territorialista. Ele quer mandar na área, ele fica ali. E se o outro macho está passando longe, ele está lá dentro, ele não está nem aí com o outro macho. Se, é como se fosse ali,
querem, e eles escolhem as fêmeas. Ali ninguém acaba. Eu já fiz por experiência, pegar o macho com 2 fêmeas. Não dá certo. Ele escolhe um e deixa a outra. Quem escolhe o macho? Você ou é o macho? Não, quem escolhe é o macho. Quem escolhe sou eu quero saber que não, eu vou pegar os machos, coloco no vídeo, quem é macho, separa. Quem é macho, separa. Como é que o macho faz? Aí você quer que eu sempre cruzo as cores vermelho com vermelho, verde com verde, azul com azul. Agora, tem gosto para tudo. Agora misturar o amarelo com verde, o que quiser. Então ele não adianta botar tantas fêmeas para ele. Não, isso não é a característica que escolhe. Porque o disco que escolhe a fêmea e acabou, a cara maneira também. Entendeu? Ele tem que colocar. O verbo não, você botou ali, enxerga aquela ritualística inicial. Ele pode se adaptar, ou pode não se adaptar. Tem fêmea que não quer saber nada, porque não mais quer. E macho que quer saber nada. Você falou muito mesmo. Você bota lá, separou, aí bota novamente, separou, não deu nada. Exatamente, não perco tempo. Porque tem macho que é mal mesmo. Que é feroz, que não deixa. Geralmente eu passo a bola para baixo, para baixo. Eu seleciono para temperamento. Você bota a fêmea. Eu boto fêmea brava. Mas vocês podem tirar. Eu gosto de fêmea com temperamento. Eu não separo. Eu boto uma proteção na fêmea. Dentro que o macho seja constante. Porque o macho burro é alto bom lindíssimo. Se ele levar uma bocada naquela barbatana, adeus. Ele vai continuar com a genética dele boa, mas ele acaba como beleza. Não tem como recuperar. Pergunta, então, no caso de vocês, tem muita gente que, para fazer esse sexagem, que é um negócio demorado e importante, coloca gigota, aquela planta que tem aquela rainha, para se proteger. E deixa até 5 meses. Porque, meu amigo, envidrar 10 mil peixes não é brincadeira não. Envidrar 100 peixes não é parar. O que é envidrar? É separar o machinho para crescer e ficar bonito com o talinho. Só criar depois de 3 meses e envidrar separar. Como muita gente não tem tempo para fazer isso, deixa mais 2 meses. É bom explicar. Mas com 15 dias se refaz tudo. E com muita troca de água. Pergunta. Uma dúvida até agora? Eu queria adicionar uma coisa que você falou. Quando você bota para acasalar, não pode ter cascado. Não pode ter? Cascado. Sim, já está tão óbvio. O tanque é liso, o aquário é liso, tem nada. Evite o alface, o pedaço de isopor e o macho, a água de fim embaixo. E 3 caramuginhos depois que nasceu. Só. Isso é fundamental. Até para você fazer uma limpeza melhor, O que mais? Essa limpeza do fundo em função da captura do macho, os ovos que caem, ou pode se machucar. Porque não há nenhuma necessidade. Você não precisa ter substrato nenhum, areia nenhum. Facilita o macho e a fêmea também ajuda. Pegar o ovinho e botar em cima. Porque se você bota cascalhos, e o ovo cai no meio daqueles cascalhos, não pega não pega. Depois do cascalho, são aquelas conchinhas do mar. O peixe que água doce não está acostumado. Não, cascalho é pedrinha. Não pedrinha. Não é nada disso. Isso é só uma belezinha e tal. Cria até germes, o germe pode ficar até escondido ali. O negócio é evitar doença. Evitar doença. Você vai criar peixe para evitar doença. Vem? Que composto? Qualquer coisa. Não, caramujo não tem. Caramujo não tem. Tem tudo não. Mas caramujo não é em qualquer lugar. Entendeu? Tem lá. Tem que ter. Agostinho, quando pergunta, os caramujos você fala que é Planovis, é a Fisa? É o Fisa, né? Porque a crampulária a fulária é muito grande. Muito grande, realmente é um terrível. O outro
outro é muito grande, são os pequenininhos que dá em França, entendeu? Aqui ali não tem tipo, quando você vai negar, você vai ver, só tem aquilo ali. Se matar em casa de canal, cada dia Você quer matar, você não precisa matar. Sabe o que você faz? Você pega um pedacinho de carne, amarra no barbante e deixa penduradinho lá no fundo. Todos vão se concentrar ali, você levanta, tira e vai fazendo isso. Não precisa matar. Acabou. Botar aqui. Essa mesmo saiu. Eles se juntam ali e você vai se retirando. Até acabar. E botava um bolinho de carne e juntava. Até acabar. Tem? Coisa que eu faço. Presa no fundo, durante a noite, às de manhã, os caras não juntam tudo. Você nunca fez uma coisa que eu faço. Quando eu faço, eu sou pouso mesmo para transformar em fusórios de alimentos. Pra caramba, eu não preciso botar um pedacinho de carne, é garantido. Agora, isso aí não é uma folha, é um pedaço. Não, é uma folha que eu faço desse tamanho que eu estou te falando. Você pode. Não é aquela alface crespa, não. É aquela paulista. Não, aquela comum. Não, comum, né? Aquela que pode ser. Alface pode ser crespa, lisa, não tem problema. Eu uso aquela ao normal, direitinho, grande, corto vários pedacinhos, fica tudo espalhadinho lá. Jogo sim. Lavar bem, você pode vir com resina. Pedacinho pequeno para que o macho não faça linha. E se eu deixar aquela folha grande, ele é capaz de fazer um ninho. Isso aqui não tem nenhum problema. Nem que ela vai se desfazer com o tempo. Mas será que ela vai fazer a ponta do O isopor, O isopor é garantido, por isso. Não é só raciocinar, tá certo. Por aí, pra mim. Fala aí. Dá? Sobre fusório. O quê? Fala. com relação à grande quantidade de macho, quando você começa a fazer a sexagem, essa garrafa PET serve como paliativo, para você começar a isolar e separar o Mas é claro, que é por isso que eu vou fazer por quê? Se você tiver que colocar aquário para cá, o pessoal faz os caras pegam essa garrafa, não é aquela PET grande não, PET até menor assim. 600. Os caras cortam, botam uma coluna assim com laranja, sério, bota uns pedaços de isopor, furar, o cara pega um cigarro, pega um ferro quente, fura aquilo, entendeu? Não é um furo muito grande, você avisa o furo suficiente, deixa aquilo flutuando, pega mais, vai separando todo mundo de dentro, e acabou. Isso para quem tem espaço, né? Para quem não tem, garrafa PET mesmo na prateleira. Então tá, você... O que eu estou te falando é, de qualquer maneira, a separação, você como ideia criada de 20 marcas de carro, é essa. Ô, gente, o PET é tão fácil, sem pular aqui, ele vai morrer. Mas sem pular aqui, aqui que tiver molhado, ele não morre. Então se você botar num potinho com 1 centímetro de água, vai durar água eterna. Mas não é o ideal, né? Não, porque você dá apodrece a água. Não é difícil. Porque a origem do beta foi esse ali. O suco da pata dos bois, lá naquela cidade lá dos países lá, eles formavam um suco desse tamanho na pata de um boi. Plantação de arroz, né? Isso, a história é essa. Não vou falar de história porque isso não tem nada a ver. Então, Em relação a eles ficarem se vendo, hein? em relação a eles ficarem se vendo, é bom constantemente. Fantástico. Direto, Não peixe de conversa, não peixe de ficar brigando. não ficar se vendo escutar o dia inteiro. Eu faço da seguinte maneira, suposto. Eu boto desse tamanho, eu boto uma cartolina aqui assim. E quando ele vier à superfície sem esperar, ele poderá encontrar um ou outro. Aí se arma. Esse arma e desarma é um exercício aeróbico para ele. Ele fica bonito de tanto armar e desarmar, armar e desarmar. Se ele ficar tampado, como muita gente faz, na minha opinião, o peixe fica dururu. Nós não estamos obedecendo a personalidade do peixe, do ser seco. Ele tem que brigar o dia inteiro. E tem gente que deixa o peixe fica estressado, toda hora brigando. Ele briga mesmo. Como o cara quer vender peixe, tira do visório. Aí ele começa a armar e mostra a sua beleza. Boa pergunta essa aí, tá certo. Como a gente colocar uma fêmea ao lado, uma para ao lado e Mesma uma coisa, vai brigar e a fêmea também
melhor a temperatura, mais alta, melhor. Você vê que Europa, Estados Unidos, a Ásia, por que eles são bons? Eles têm contra eles a temperatura. Então eles são obrigados a criar sob temperatura constante. São obrigados a criar meios para que funcione. Porque lá é o frio da gota. 6 meses lá é o frio direto. Como é que eles criam? Fala Alemanha. Então show de temperatura. Aqui não. Hoje está calor, amanhã está frio. E essa oscilação como o Lucas falou, acho que eu falei, o peixe agora é impressionante. A maior conclusão que eu cheguei foi isso. Eu aconselhava para iniciar qualquer criação uma quantidade de quê? Casal? Bom, eu se eu fosse você, eu começava com o casal. Mas podemos aprender a manusear com ele. Você que quer saber. Você está com espaço, sabe como eu fazia com o sítio? Botava 50 casados. Considerando o número redondo, o rio estava uns 50 mil olivinos. Aí botava no meu estante de 10 mil litros, baixinho, com muita lava de mosquito, ácido, difusor, etc. Ou então, fazia umas coxinhas, essas bolinhas que o Vitor falou, desde mulher, com terra preta, cocô de galinha e sangue. Misturava aquilo ali e deixava. Interessantíssimo. Os filhotinhos todos ficavam em volta dessa bolinha. Passa uma mão na veia. Hein? Passa uma mão na veia. Isso é que veio me garantir que aquilo provocava alimentos vivos. Eu não acreditava. Terra preta, cocô de galinha, não acreditava. Aí você quer ver os alimentos, botava uma lanterna, todos em volta. Não aprende alimento. Que você não pode atrasar o crescimento dos animais. Toda a camada da terra. Eu vou bater sempre, porque é a única verdade do resto que você controla. E isso que você está falando aí, é escala de alimento permanente. Hein? É escala de alimento permanente. Permanente. Sangue líquido. Não, mas parece. Não. Terra. Isso é tá. Grande quantidade. Isso não é para aquário, não. Isso não é para aquário, não. Não, não é para aquário. Estou falando no caso deles que é fazer um negócio grande. Não, não tem pouquinho só. Estraga, não dá certo. Não tenta para acreditar. Sangue de galinha. Sangue de galinha é um grande segredo para a criação de dados. Como é que faz isso? Você pega na galinha, liquidifica e joga, mas não mexe. Por quê? Também não sei. O japonês me ensinou assim. Liquidifica, joga, mas não mexe. No dia seguinte, eu coletava as datas vermelhinhas. E datas você tem que coletar até 8 horas da manhã. Ficam só horas da fundo. Esse conhecimento aplicado na mão prática é que é o mal barato. Você, a teoria é fantástica, mas se você não tem a prática, a vivência, não vale de nada. Você não tem como comprovar um dado teórico, você pode comprovar um dado prático. Tá certo? Isso tudo que eu estou falando você pode comprovar. Por que a folha de amendoeira dizem que tem limite antibiótico? Eu vi. Quando o raio solar incide sobre o lago, o tanque, você vê saindo um líquido azulado. Aquilo é bom antibiótico. Você não consegue ver no aquário. Eu vejo ali muito estressante. Porque o preço que está falando é verdade. Os caras repararam da natureza, onde ficavam aquelas folhas, os pés param aqui, ficam mais ali, mais na rua. Porque acontece duas coisas. Primeiro, a água fica uma cor de chá, né? Cor de chá. O que acontece? A visão do beta não é uma visão assim, excelente, não é? Ele vê uma certa distância. Então, aquela cor de chá fazia com que ele se sentisse mais ou menos, de repente ele esbarrava com um. Mas ele não ficava vendo todo mundo ao mesmo tempo. Segundo, aquilo ali realmente é muito estressante, tranquilo. Quanto ao problema de ter antibiótico ou não, o que eu aprendi é o seguinte: beta que tem geralmente o modílio, você colocando aquela folha ali, você realmente acelera e diminui Sabe que é o Júlio Sakai? Sei. Estou mandando por ele 50 folhas de amendoim no Japão.
Porque ele compra da Tailândia. O Japão foi. O Japão, porque custa caro a Tailândia. Aqui é barato. Eu estou mandando para o Japão de graça, só para pagar. Não esquece, Beto, vamos exportar. É um bom negócio. Mas é mesmo. Meu amigo, um ano usa para não chuchar. Não pode ser para nascer cabelo, mas você já foi. Porra, não quer acreditar nisso, né? Começava a valer lá. Quando terminava de valer, terminava a passar, estava aqui no mar. É verdade. Uma praga. Sei que a maior incidência nas tênis, que tem ligação com a maneira só isso que eu sei. Também a incidência é pequena. Quando fizer você joga fora, separa. Você tem que ter lá uma suja. Acertei. Agora, para não jogar fora, você faz teste. Bota uma gota de cola, bota 2 gotinhas de formalina 37%, bota uma gotinha de mercúrio para oxigenar, vocês não disseram aqui que o óleo sativo é bom para o negócio? Não é. O amigo Gilberto testou com óleo sativo. Óleo sativo. Pronto. Furou o nome daqui da Godinho. Entendeu? Ele falou isso. Será que é verdade? Será que furou? Nós temos que ter o espírito científico da coisa. A gente não pode ouvir amém, não. Mas uma vez você está lá na roça, ele deu um testemunho na condição da casa dele. Nós temos que ver um testemunho geral. O parâmetro tem que ser igual para todos. E pode dar certo, porque na verdade existe doença, existe doente. Entendeu? Pode acontecer comigo, pode acontecer com você. O Odílio Necrares é a folha de verde. Entendeu? Então o negócio é fazer experiência. Você tem resguardando só o bom senso nisso, né? Resguardando o bom senso, porque tem gente que eu já ouvi falar que o cara acidificava lá no fórum. Acidifica a minha água com limão porque é mais natural. Não, pelo amor de Deus. É, de disco, o cara lá no fórum, eu acidifico, só boto, entendeu? Resguardando o bom senso, porque não existe pé de limão na Amazônia caindo dentro da água, né? A acidificação se dá por outro meio, não. Resguardando só o bom senso, por favor, para a gente não ver, porque a gente vê cada disparate hoje em dia. E a velocidade da informação errada é mais rápida que a informação certa. A gente fala muita coisa. Entendeu? Então, é complicado, sai cada coisa, entendeu? Por outro lado, você às vezes escreve coisa na internet, você também não. Ele tem um limite cada coisa. A grande maioria das pessoas está querendo saber o seguinte: olha, como é que eu curo isso? Aí o cara bota esse aqui, ó. Como é que cura isso? Dessa maneira. Mas pode ser que não dê certo. Aí o outro escreve: olha, mas eu consegui dessa maneira assim. Você vê cada quando sabe num fórum qualquer discussão, você vai acompanhar o fórum. Muitas pessoas, você vê várias opiniões. Cada coisa. Na cabeça não estava entendendo. Gente, só um minutinho, nós temos 15 minutos para terminar. Você que chegar um pouquinho. O sistema aqui não é uma palestra. É uma mesa redonda, meio quadrada, sei lá o que. Pergunta o que quiser. Se eu souber, eu respondo. Se não souber, eu conseguir citar. O que você quer saber? Não, você chegou agora, você estava A necessidade, se é realmente fazendo a separação de máquinas de garrafa PET. Exatamente. Se você não fizer sexagem, vai sair briga. Eles vão brigar entre eles, vão brigar com alguém. Então faça a sexagem para evitar esse problema. Se você, no seu caso, precisa que mora apartamento aqui, bota na garrafinha PET. Acabou. Ou em garrafa de comportamento. Um minutinho só, gente, por favor. Quanto menor o ambiente, maior precisa essa troca. Quanto menor o ambiente, sim. quanto tempo você
professor ontem na televisão, 96 anos na faculdade. Alô? Sim. Sim, tudo bem. Já postou com uma palestra? Vai, fazendo uma palestra. Amanhã de 9 a meio-dia. 9 a meio-dia, tá bom? Nada, meu. Obrigado. Sua experiência em relação à qualidade da água, pH, ou livro, tem alguma? Ó, a pergunta do amigo ali foi o seguinte: qual é a qualidade da água? O pH para mim é 7,2. Entre 6,8 e 7,2. O beta não é muito sensível a esse negócio, não. Aí se você vê, ele desenvolve bem, vai tranquilo. Tranquilamente. Mas eu estou sempre pedindo pH. Teste pH tem que comprar de qualquer maneira. Não pode prescindir disso. Hein? Aí eu não me preocupei com isso, quer saber? O caçadista tem carbonato em carro, eu nunca me preocupei. Eu nunca me preocupei com tal dureza, pH. Nem para adulto, nem para perto, você quer saber? Eu vou olhar o peixe, eu vejo se ele está bem ou não está. Tem tempo, né? Começou a balançar, eu tiro o pH para ácido. A minha preocupação é saber por que a água de alcalina passa para ácida de repente. Se eu mantenho uma aquário limpo, não tem excesso de pés, de urina, de planta, nem nada. Por que essa transformação? Isso que eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber. De repente, a água está ácida. Por quê? Qual é a melhor água? Uma água não clorada, no caso de Cloro mata. Cloro nunca. Cloro mata. Esquece cloro. Cloro você usa para evitar doença. Por exemplo, você pega uma água. Gotinha, uma gota de cloro para cada 40 litros de água. Pegar essa tem um remédio chamado Folidol, é uma gotinha para 3 mil litros de água. Sou zelador para matar a doença brava, é usado na veterinária. Entendeu? Veterinária é isso. Uma gota para 3 mil litros de água. Eu eliminei tudo. Agostinho, eu não aconselho cloro, tá? Produto aqui que não, mas lá na loja tem produto. Protect. Não, a gente vai usar água não clorada mesmo. Isso. É isso aí. Essa é a palavra. Não usa cloro, ó, dependendo da... A gente vai fazer, a gente vai analisar a água do vai lá. Olha, isso é que eu aconselho. Vamos analisar. Eu mandei analisar. Tinha grande concentração de óxido coliforme fecal e pH 5,6. Como é que eu vou criar peixe assim? Só que a pessoa que estava lá já criava o peixe assim. Ele não mexia na água. E eu pensei que eu fosse tão primordial, vou mexer nessa água. Podia estar. Os peixes se habituam àquela água. O Carlão não mexia na água. Eu que mexer, botar essa água. Eu queria, sabe, achar que era o melhor de todos. Quebrei a água. Fiz uma estação de tratamento, água para ir aqui, tinha um sanduíche de pedra, areia, fiz um negócio, a maior técnica possível. Deu doença que você não pode imaginar. Um pouquinho de doença que eu conheço hoje. Tudo é só uma filtragem, né? Filtragem da água, né? Mas acontece o seguinte, por que a movimentação da água transforma em ácido para alcalina? Por quê? Não sei. Se você botar uma relação na água ácida, ela fica alcalina. Essa explicação que eu queria ter, entendeu, Edmar? Por que acontece isso? Eu não quero saber como curar, quero saber como evitar. Aí garanto a vocês que a coletividade não está no maior, muito maior, foi a falta dessas informações. Ninguém passa informação. A tendência da pessoa que eu aprendi no componente, com isso a mesma nota, eu não contava nada de comunidade. Eu sou peremptoramente contra a comunidade. Eu sei, eu só não vi. Essa é a verdade. Hein? Fala aí, ô cabeludo. Mas dá um pouco desse cabelo pra mim, hein? É, o senhor. A gente não guarda dinheiro, vai guardar segredo. Exatamente. Mas olha aí, gente, eu acho que só para alertar vocês. Tem gente aí que não solta não, hein? É, Orlando? Que é uma besteira, eu acho que a única coisa que quanto mais você você dá e recebe é o conhecimento. Quanto mais você dá, mais você ganha. O conhecimento não nos pertence à humanidade.
Tubarão sim. Tem aqui uma próxima oportunidade aqui da reunião da EF de mostrar assim com foto, através do DVD até, de tipos de beta, placar, altimão, que eu olhando, pra mim é tudo igual, entendeu? Olha aqui. Pra gente poder ter conhecimento e adquirir. Seria interessante, realmente. Mas, como o assunto é iniciação, Lá longe, lá que você darão lá, depois você com calma, não agora não. Tá? Você vai ver que é um placar, tá? Depois Tem ali a própria exposição ali, já tem uma ali, não, o beta mais comum é o VT. V de velho, tail, cauda de véu. Depois vem o DT, double tail ou cauda dupla. Depois tem o SD, super delta. Half moon. Por que é um peixe half moon? Não tem. É quando a nadadeira dorsal dele faz 180 graus. Por isso que é half moon, a galeira anal. 180 graus. Se não tiver 180 graus, é super delta. O super delta é entre 120 e 179 graus. O crown tail, rabo de coroa, tem um meu ali, é todo desfiado, todo descrapado, que o povo denomina o crown tail de peixe desfiado ou despenteado. O beta half moon, peixe bola, um pouco, não nós, um pouco mais. É por isso que não tem muita apreciação por esse peixe. E tem o placate, que é um peixe mais parecido com o peixe de briga da Tailândia, que é o combat tail. Ele tem corpo muito viril, muito forte, mas não tem muita beleza. não, eu acho que só Não. Para mim, não tem beleza. Eu gosto de peixe, eu gosto de peixe assim, como está aquele ali. são lindíssimos. Tem placar maravilhoso. Maravilhoso. Aí é uma questão de opinião. Ele gosta do. Eu gosto também do half moon, também gosto. Tem gente que é um peixe grande, de aparência. Realmente o placar, para mostrar, ele tem razão. Parece uma fêmea. Ele parece uma fêmea. Ele está certo. Do ponto de vista de beleza, você não vai comparar um half moon, um crown tail. Isso eu não posso. Está certo. Mas, tem um placar maravilhoso. E mais, tem um temperamento. O bicho parece elétrico, mas pô. Eu não gosto de beta borracha mole. Eu gosto de beta, se chega perto dele, ele já começa a jogar ali. Qual o problema, entendeu? Não é beta feroz, não. Beta. Atitude. E o placar tem atitude. Agora, qual a proporção de necessidade em relação a, por exemplo, você vai cruzar um casal de half moon. Tem informações na internet. Você A minha vivência foi, na minha vivência foi 10 pessoas no máximo. A minha. Vitor não sei qual é. Não consegue. Quer dizer, 10%, eles morrem muito. Já também. Morrem muito, muita pena. Mas quando o casal é bom, e geralmente quando a fêmea é boa, a fêmea ela é boa, ou é half moon, ou half moon, e o macho é bom, o teu índice é bem alto. Sempre nunca acontece isso. Mas chega a 80, temos um amigo nosso, chamado João Casquinho, que é um excelente criador. Ele fala de forma de diabetes agora, você está criando filho e tudo mais. Mas ele dizia, não, eu só tenho, meu índice é 10%. Mas sabe por quê? Porque quando chegava com 2 meses, 1 mês e pouco, ele olhava, estava o time do marido, estava mentira, dormindo sozinho. Jogava, soltava tourinho. Cara, não estava na vida, no plano de Paraíba. Não deixava o bicho de porque alguns que realmente o half moon ele se desenvolve um pouco mais tarde. Existe uma diferença. O Rose Tail, um beta chamado Rose Tail, a cauda dele, o bichinho chegou a ver uma fêmea da minha casa. Ele dormindo, ele está com o leque aberto. Dormindo, parece que você passou cola neles. Os Rose Tail, ele de filhote assim novinho. Você já vê quem é Rose Tail. Não desenvolvem muito.